Hoje no Pod na Record vamos falar de empreendedorismo, mas também de organização. Uma verdadeira transformação de espaços e de vidas. Lilian Galasso, seja bem-vinda ao nosso Pod na Record. Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar do meu trabalho, falar das vidas que já foram transformadas. E é por ele mesmo que a gente começa. Então você é personal organizer. Como é que surge essa atividade na tua vida, Lilian? Bom, eu moro na Suíça há um pouco de tempo e trabalhava em CLT. E aquilo começou a não fazer sentido mais para mim. Eu queria fazer algo que realmente me fizesse sentir realizada. E eu fui buscando, procurando, entendendo o mercado de trabalho e percebi que o mercado de personal organizer está em crescimento dentro da Europa. É um mercado relativamente novo, ele já existe há mais de 40 anos nos Estados Unidos, em torno de 25 anos no Brasil, que é muito forte no nosso Brasil, mas na Europa ele não tem mais que 5 anos. Então nós temos uma missão pela frente para poder desbravar essa profissão. E eu me apaixonei pela profissão de personal organizer, não só para organizar espaços, mas principalmente para ser um instrumento para transformar a vida das pessoas. E falando de Brasil, é verdade, eu tenho aqui uma paulista na minha frente. Como é que ela decide vir para a Europa e para a Suíça? Você passou por outros países antes, não é? Sim, bom, em primeiro lugar, eu sou filha de italiano. A minha mãe é brasileira, mas era casada com meu pai italiano. Então a Itália sempre esteve no meu coração e eu tive sempre esse desejo de conhecer a parte italiana da minha família. Então isso sempre esteve presente na minha vida. Então eu conheci o meu marido, o Mauro, e ele disse, olha, nós vamos ter que morar na Itália. Não tem como morar no Brasil, né? Por ele ser um chefe de cozinha, a paixão dele por cozinhar a cultura, né? Na cultura italiana. E eu fui morar na Itália. Foi por amor, vamos dizer assim. Mas foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. E reencontrar a minha família, saber de histórias do meu pai, de histórias da minha própria família, da minha origem. Entender por que eu falo muito com as mãos. Eu tô aqui me contendo porque... Mas não precisa, podemos estar livres aqui. Foi assim uma experiência maravilhosa. Houve um período que a Europa entrou em crise e os trabalhos, né, a procura por trabalhos na Itália foi ficando complicada. Eu migrei do Brasil, fiquei 6 anos na Itália, então nós resolvemos ir para a Alemanha, para o sul da Alemanha. E nós moramos lá por um ano e meio. Meu marido, por ser chefe de cozinha, ele tinha muitas possibilidades de se adaptar em vários lugares e eu fui acompanhando ele. Depois nós fomos para a Suíça. Ele conseguiu um posto de trabalho muito interessante, não para trabalhar mais em restaurante, mas para o controle de qualidade de alimentos, que ele também poderia estar fazendo. E aí nós conseguimos ter um pouco mais de estabilidade. A Suíça ela é conhecida pelas inúmeras empresas, né, que tem. Então, oportunidade de trabalho para trabalhar nas fábricas, isso existe em todo o tempo na Suíça. Então, eu fui trabalhar, né, nas fábricas da Suíça, porque nós imigrantes, quando nós imigramos do Brasil, mesmo tendo um bom cargo, uma boa profissão, nós temos que nos adaptar às culturas, às origens, a tudo que aquele país nos oferece, estudar, respeitar. Tem uma variedade enorme na Suíça de várias culturas, vários países que vivem, que trabalham. Então, nós precisamos nos adaptar. E a língua alemã... É um grande desafio, não? Eu ia te perguntar, além da adaptação, quais os principais desafios que você passou nesses países todos? Bom, com certeza a língua foi um deles, porque o italiano eu já falava um pouco com o papai, e depois tive que aprender na Itália. Eu amo estudar, eu adoro estudar, eu acho que estudar em qualquer lugar do mundo é possível. E quando eu fui estudar o italiano, eu não fiquei só no estudo comum, eu fui me profissionalizar, onde eu me tornei uma contadora. É porque 4 línguas na minha mente faz um pouco de confusão. Mas indo para a Suíça, por ser um país que fala também a língua alemã, porque anteriormente eu estive na Alemanha, eu tive que aprender, tive que ir para a escola, tive que entender ali quais eram os meus desafios. E o desafio de falar o alemão era muito difícil.
é muito difícil. Eu já falo não fluente, mas consigo me comunicar muito bem com os meus clientes, com as pessoas que realmente eu preciso me comunicar, com as autoridades governamentais. Então, assim, digo que eu já superei essa fase. Que bom, mas o idioma que você fala agora, na verdade, é organização. E ele é um idioma universal, não é? Qual é a importância da organização na vida das pessoas e até mesmo na saúde, Lilian? Bom, a organização, eu costumo dizer, você entra num lugar que eu sou apaixonada e se deixar eu vou ficar aqui horas falando sobre isso. É algo que entrou na minha vida muito nova. Eu tive uma mãe acumuladora. A minha mãe, ela tinha um problema para acumular as coisas, então ali já me deu um start na organização pessoal da minha vida. Eu queria ser diferente e também para ajudá-la. Então, quando eu resolvi ser uma personal organizer, eu fui estudar. Eu precisei me capacitar para entender as técnicas, porque não basta você só gostar de organização, você precisa entender de espaços, você precisa entender de layouts, você precisa entender de várias coisas. E neste inteirinho eu resolvi começar a minha universidade de designers de interiores. Então eu comecei, já estou no segundo semestre, iniciando o segundo semestre, justamente para entregar o melhor para os meus clientes. E a organização, a importância dela começa exatamente no seguinte ponto. Nós passamos parte da nossa vida inteira, em torno de 6 meses, procurando objetos perdidos. Isso é um estudo. É um estudo. Ok. 6 meses da nossa vida nós passamos procurando objetos perdidos. O que nós poderíamos, e isso eu falo muito na minha mentoria, o que nós poderíamos fazer as pessoas refletirem? Fazer neste tempo. 6 meses é praticamente uma gestação quase que completa. Existe aí bebês que nascem com 7 meses. 6 meses é o tempo de um bebê que já está quase autônomo, engatinhando, já fala algumas palavras. Então, se você for ver, 6 meses é muito tempo. É mesmo. Dentro de uma vida inteira. Então, o que poderíamos? Viajar mais? Aprender uma nova língua. Aprender uma nova língua. Visitar pessoas que não temos tempo. Porque o que eu mais ouço, não só dos meus clientes, mas das pessoas em geral, não tenho tempo. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Vou encontrar um tempinho na minha agenda. Se tiver organização e gestão do tempo, isso eu ensino muito para os meus clientes. Tudo é possível. Tudo dá certo. Você consegue. Lilian, e depois de você se apaixonar por essa área, você também criou a tua marca pessoal. Como é que foi esse momento de empresária, empreendedora para você? Quão importante isso foi? Ser só personal organizer não significa que você vai fazer aquilo aleatoriamente. Você precisa se profissionalizar, porque a pessoa que está te contratando, ela está contratando num todo. Então, existe uma série de requisitos para que isso aconteça. Os meus clientes são de médio alto padrão. Então, a exigência é muito grande. Eles não querem saber qual foi a sua trajetória, eles querem saber que o seu trabalho tem que ser entregue na totalidade. Depois que eu me capacitei, que eu fiz esse curso de personal organizer, eu fui analisar o que era necessário para iniciar, né? Então, eu precisava ali, primeiro de uma rede social, fazer do zero e criar uma identidade para essa marca. E hoje a minha marca é uma marca conhecida na Suíça e também em alguns países da Europa. E que se relaciona muito com a tua própria imagem, né? Exato. Mas Lilian, por que uma pessoa, ou até mesmo um empresário, precisa de uma personal organizer? A personal organizer, ela atua num todo. Ela vai atuar personalizando o trabalho para cada cliente. Cada cliente exige um tipo de serviço. Por exemplo, no corporativo, eu estou me especializando agora, ultimamente, em arquivos de documentos, em separação de documentos, em ajudar e orientar não só os contadores da região, porque cada região na Suíça fala uma língua diferente. Então, nós precisamos estar atento a vários detalhes. E um contador fazendo isso sozinho, ou um advogado fazendo isso sozinho, seria um pouco demais. Então, eu entro com o meu serviço e mostro para eles que, com a ajuda de uma personal organizer, tudo se torna mais fácil, porque nós temos o método.
Nós temos ali o método para categorizar, para implementar métodos dentro da necessidade daquele cliente, né? E, além disso, eu, há pouco tempo, me capacitei também, estou habilitada, como você já sabe, pela Governanta Brasil, que é um nome muito forte no Brasil, para estar atendendo e implementando dentro das famílias o melhor atendimento dentro dos funcionários, né, dos dependentes da casa. Lilian, mas você é uma empresária então de sucesso, e uma empresária de sucesso não anda sozinha. A quem você agradece pela tua trajetória? A quem você é grata? Primeiramente a Deus. Se não fosse Ele, nada disso estaria acontecendo. Eu preciso ser grata em primeiro lugar a Ele. Ao meu esposo Mauro. Mauro é o meu braço direito. É ele que faz as velas que eu entrego para os meus clientes. É ele que me ajuda nos momentos em que eu estou um pouco desanimada. É ele que pega na minha mão e diz: eu acredito em você, quando todos estão desacreditando, porque existe essa fase e nós precisamos ser resilientes. Nós precisamos entender que o empreendedorismo é um desafio, mas é um desafio possível. Então, para ele e para toda a minha família, né, para todos os meus amigos, não poderia também deixar de dizer para os meus clientes. Claro. São eles que fazem a Lilian Galassi Personal Organizer brilhar. Em uma palavra, como é que você define o teu sucesso hoje? Comprometimento. Você precisa ser muito comprometido com o propósito. E eu não perderia a chance de estar ao lado de uma personal organizer e não pedir aquela dica especial. Então, Lilian, para quem nos ouve e nos assiste, uma dica de organização. Uma dica maravilhosa de organização para você que está nos ouvindo é: menos é mais. Tem alguma história caricata ou engraçada que você queira compartilhar conosco? Sim, não chega a ser engraçada, mas foi um desafio que começou do fim para o começo, né? Foi a minha primeira cliente, a cliente suíça que eu fiz. Ela tinha em torno de 400 camisas e eu tinha um desafio de fazer a troca dos cabides para poder padronizar tudo aquilo. E eu fiz, e durante o processo eu fui orientando ela: olha, essa roupa você usava quando eu tinha 17 anos, hoje você já tem 35, não faz mais sentido. Eu fui conscientizando ela. Depois que eu terminei toda a organização, ela me mandou uma foto com uns 10 sacos de roupas que ela fez o descarte depois. Foi algo assim muito prazeroso, mas foi engraçado, porque ela esperou, né, eu terminar a organização depois de 4 dias para poder fazer o que ela deveria ter feito no início. Lilian, para você, que você nunca vai esquecer um dia de uma grande conquista. O dia da minha grande conquista foi o dia em que eu me tornei personal organizer. Aquele dia foi inesquecível. Foi uma emoção, assim, que eu não consigo descrever com palavras. O dia em que eu me tornei personal organizer, o sentimento de gratidão que veio para o meu coração foi tão grande que hoje eu vivo esse propósito, eu entendo esse propósito. Vamos para o isto ou aquilo, eu vou te dar 2 opções, você escolhe só uma. Trabalhar sozinha ou em equipa? Em equipe. Liderar ou delegar? Delegar. Lucro rápido ou um crescimento duradouro? Crescimento duradouro. Arriscar ou planear? Os dois. Um pouquinho dos dois. Rotina fixa ou um horário flexível? Rotina fixa. Lilian, foi um prazer estar à conversa com você e aprender um pouquinho também. Muito obrigada. Obrigada a vocês por essa oportunidade.